Seja bem-vindo ao Café com Jesus 82. O tema é: aprenda com os nãos da vida. Eu não sei quantos nãos você já levou na vida e os aprendizados que você teve com ele. Bora tomar um café? 82. O tema de hoje é: aprenda a receber os nãos da vida. Quantos nãos você já recebeu? Dê um sim para a sua vida agora. Comece essa semana com essa oportunidade que Deus te deu de começar conectado à fonte. Começar podendo assentar à mesa com Ele e tomar esse café. O café com Jesus. Quantos nãos você já recebeu na vida? Você consegue contar? Você consegue enumerar? Os nãos da vida, será que isso faz parte do teu propósito? Você aceita isso com amor, como um aprendizado? Ou você se revolta com os nãos que chegaram até você e talvez você vê ao lado pessoas recebendo sims em várias áreas da vida e talvez você olhe para elas e fale assim: como assim? O que ela fez para isso? E você olha para você e vê que você faz muito mais, ou você acredita que faz muito mais, que você é merecedora desse sim, ou merecedor desse sim, e você não acessa, recebe o não. Você é pai, você é mãe, eu não sei, mas eu sei que você é filho, você é filha, isso eu tenho certeza. Se você é filho, se você é filha, você entende certamente o comportamento de um pai e de uma mãe. E diante da maturidade que eu acredito que você tem, você consegue ver que um pai, ele nem sempre fala assim para o filho, diante daquilo que ele quer. Às vezes esse filho é muito novo, é imaturo, é incapaz. É como um filho de 10 anos e falar: pai, mãe, me dá um carro. Aí você entende que é um carrinho de brinquedo? Não, eu quero um carro desse igual o seu, desse que é grandão, desse que leva a gente para passear, leva a gente para a igreja. Eu quero um carro desse. Com 10 anos de idade, essa criança tem maturidade e responsabilidade para lidar com um veículo, lidar com um carro? Acredito que não. E esse pai, essa mãe vai ter que dizer não e dizer: você ainda não tem idade, nem maturidade, capacidade, nem seu tamanho é aquele tamanho necessário, né, fisicamente, para poder dirigir o carro. Então, vemos que o pai e a mãe dizem não para o filho. E dizer não para o filho tem sobre um cuidado. Bom dia, Josiane, seja bem-vinda ao Café com Jesus. Então, se entendemos que o pai e a mãe vai falar não para o filho, em questão de educar, direcionar, como eu dei o exemplo dele pedir um carro, mas talvez ele peça algo a você que até ele mereça, mas ainda você não pode. É um sentido. Por que você não pode? Existe um Pai eterno que pode todas as coisas e te fez poder todas as coisas também. Só precisa ser um bom filho, só precisa ter uma relação com Ele. E quando a gente recebe um não, às vezes a gente: poxa, Deus não me abençoou com isso. Eu conheço pessoas que se revoltaram com Deus, assim como eu também me revoltei, acreditava que Ele não era capaz de me curar. Mas tem gente que diz: Deus tem uns queridinhos dele. Será que essas pessoas não olham se comparando com o próximo, mas não conseguem se chegar ao Pai
se sentindo amado e verdadeiramente filho, aquele que tem uma relação de intimidade com o Pai, no qual você recebe os nãos e procura saber o que Ele tem para te ensinar com esse não. Eu estava em São Paulo na semana passada e estava pedindo a direção de Deus no sentido de uma decisão que eu estava tomando lá, e Deus não falava comigo. E há um tempo atrás, quando isso acontecia, eu buscava discernir por mim mesmo e tomar algumas decisões, e eu errei em tomar essas decisões de forma precipitada, mas eu entendi que diante do silêncio dele não é para fazer nada. Só que eu insisti, Pai, me ajuda. E eu falei, eu vou testar. E eu me posicionei para tal situação e gastei 2 horas nesse posicionamento. Eu fui esperar para conectar com uma pessoa para poder fazer algo que eu tinha desejo de fazer, receber o desejo. Bom dia, Xé, bom dia, Cibele, sejam bem-vindos, tá? E quando eu me inclinei para poder acessar isso que eu desejei, eu não achei favor, ficou pesado, sabe? Não consegui conectar, não bateu o horário, não fluiu. E eu falei, isso está errado. Voltei pro hotel e fui conversar com o pai. Falei, pai, eu não achei teu favor nesse negócio aqui. Me mostra, eu te suplico. Me mostra aqui o que eu devo fazer. Qual a decisão que eu tenho que tomar. Heloíla, bom dia. E quando eu pedi a ele não disse para mim não. Ele não disse para mim sim. Ele só me deu clareza para mim discernir. O silêncio era como um não, ou não faça nada. Só que ele tinha um propósito diante desse não. Ele revela para mim, diante dessa palavra, para mim me achegar mais a ele, para mim ter mais intimidade com ele. Ou seja, o que ele quis dizer para mim? Sabe aquela passagem que fala, buscai ao Senhor Deus em primeiro lugar e as coisas deles em primeiro lugar? Grande Vitor, bom dia, querido. Buscar tudo dele em primeiro lugar, para que as outras coisas não serem acrescentadas. E ali ele colocou aquilo no meu coração, aquilo foi revelado novamente por outra pessoa sobre exatamente isso. A intimidade com ele, o relacionamento com ele, a prioridade. É acima de todas as coisas. Fazer aquilo que ele quer é acima de todas as coisas. Assim, todas as coisas que a gente deseja, que a gente deseja com o nosso coração, que a gente quer de verdade. Bom dia, irmão. Amém. Deus abençoe também. A gente toma posse depois de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, é preciso que a gente entenda esse não. Esse não sempre diz sobre a gente fazer algo. Bom dia, Leandro. Deus abençoe, lindão. Quando a gente recebe um não, até mesmo diante de uma cura, de algo que não aconteceu, isso indica para a gente fazer algo que a gente não está fazendo. Para a gente fazer algo, ou seja, até mesmo testar. Ou buscar nele na palavra, falar, pai, eu não entendi, eu preciso da tua ajuda. E muitas vezes a gente recorre a tantas coisas e não recorre àquele que te fez, que me fez, que fez esse mundo, que deu esse mundo para a gente governar, que fez tudo. Ele sabe todas as coisas, Ele que provê todas as coisas, Ele que nos abençoa o tempo todo. E diante de um não, eu revoltei por muitas vezes. Diante de um não, eu parei numa depressão. Sabe por quê?
porque eu não aprendi a receber não quando criança. Eu não sei como foi a tua criação. Na tua fase criança, se você era alguém que era privilegiado, alguém que, falando de mim, não sabia perder, em qualquer jogo eu tinha que ganhar, e se eu não ganhasse eu chorava e tinha que fazer de conta que eu ganhei, para mim não ficar chorando. Isso foi na minha infância. Alguém que era muito nervoso, impaciente, queria tudo na hora. Sabe aqueles nãos que a criança precisa receber quando criança? Eu não recebi todos. E me gerou um problema. Na fase adulta, já quase 30 anos, nos nãos, dentro de quebra financeira, traição, decepção, os nãos em negócios, que ele me paralisava. Só que na fase adulta não adiantava chorar, não adiantava pirraçar, não adiantava chamar mãe, pai, que isso não resolve. E entendendo a criança do Rodrigo que passou por isso, ontem estávamos num café na parte da tarde e eu vi uma criança tendo esse mesmo comportamento. E vendo essa criança com o mesmo comportamento meu, eu fui conversar com essa mãe porque ela não sabia o que fazer, porque a criança é muito nervosa, muito impaciente, é tudo na hora. E eu contei da minha história para ela. Eu vi que aquilo doía para ela. Falar não para uma criança, mesmo que esteja educando, é contrariar a vontade dela, onde ela chora, onde aquele choro dói no coração, de verdade. Eu vi isso. Alguém sentindo porque falou não. Isso remete à nossa vida. Talvez você tenha dificuldade de falar não para algumas pessoas, e por não falar não, isso toma a tua energia, isso toma a tua vida, isso toma a tua agenda, e você começa a fazer parte do propósito de alguém e o seu propósito fica de lado, ou a sua vida fica de lado, por não aprender a receber não e falar não. Mas o bom filho, a boa filha, aquele que acessa a mente de Cristo, a mente de Deus, que é a sabedoria, ele consegue entender que o não representa aprendizado. O não representa você não estar pronto para receber aquilo que você deseja. E cabe a gente se perguntar e perguntar para Deus: o que eu preciso de aprender para receber esse sim? O que eu preciso de fazer para receber isso que eu desejo? E para mim saber o que eu preciso fazer, eu preciso ter uma intimidade com aquele que na palavra é revelado. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo, a indecisão, a dificuldade de dizer não ou de receber não, confere a você ser apaixonado, você ser um bom filho do Pai Eterno. Sabe esse amor que eu disse? É mesmo aquele que eu te falo na palavra. Você já escutou esse versículo, eu tenho certeza. Deus é amor. Então é esse verdadeiro amor que lança fora todo medo, que lança fora toda essa dificuldade de receber não, dificuldade de não acessar aquilo que você deseja, o medo de dar errado. Onde, quando entendemos que é um aprendizado e nos chama para ser um bom filho, pois tem um Pai que está te capacitando para uma constante evolução da tua vida, para uma constante progressividade da tua vida. E por que o não te parava até hoje? Por que o não te fazia estagnar? Não faz sentido. O não é um indicativo para andar para frente, para achar o que eu não peguei, que ferramenta que eu não tenho, que munição que eu não tenho para poder fazer aquilo que eu desejo fazer, ou tomar posse daquilo que eu quero. Aprender com os nãos
e sobre uma nobreza em mentalidade. É acessar a mente de Cristo, a mente de Deus, acessar a sabedoria, é ter aquele coração segundo o coração de Deus, sabe aquele coração de Davi, conhecido como coração segundo o de Deus. Você já pensou em ter esse coração que está disposto a aprender, a desaprender, está disposto a crescer, está disposto a prosperar, está disposto a não errar nos mesmos erros, está disposto a mudar a rota o tempo todo quando aquilo não faz sentido? Ele mandou aqui: isso é medo de ser rejeitado, de perder o amor, respeito, amizade da pessoa. Se fala sobre a necessidade de aprovação. Por que você está esperando ser aprovado pelas pessoas? Seja só aprovado por Ele. Ser aprovado por Ele é só fazer aquilo que Ele coloca no seu coração. E é nessa relação de intimidade que Ele revela e te diz o que fazer. E te diz os nãos. E te prepara para algo muito maior daquilo que você imagina. Que é aquilo que você imagina. Tem propósitos nãos. Eu não sei se você já passou por decepções na tua vida. Ontem eu estava conversando com teve uma reunião de alguns líderes ontem, de QGR, e falei da minha vida, sobre não ter nenhum constrangimento de falar sobre aquilo que eu já passei, de falar sobre o meu passado. E eu lembro que em setembro de 2021 foi a primeira vez que eu comecei a expor os nãos da minha vida. Os nãos podem ser chamados de bloqueios, traumas, daquilo que te envergonha, daquilo que te conduz para um aprendizado. Eu falei: eu não tenho mais vergonha de falar do meu passado. Eu não retenho mais aquilo que Ele me investiu em mim. Quando fala de depressão, passei 3 quebras financeiras, 3 traições, algumas, traição de sócio, algumas, abuso sexual, infância, não tem vergonha. E talvez isso te constranja. Só que esses nãos da minha vida que eu citei, alguns, tem mais. Eles certamente te edificaram, me trouxe conhecimento, me trouxe sabedoria, me trouxe experiência para poder falar. E quando eu falo, além de eu me curar, tem pessoas sendo curadas só porque eu revelo aquilo que eu vivi. E assim gera conexão de coração com coração. Isso explode como cura, como prosperidade, como diz lá em Provérbios 28:13. Quando você confessa e se arrepende das suas transgressões, você prospera, você acessa a misericórdia. Então, sabe aquela coisa que talvez te envergonhe, que foi um não? Se você converter como um investimento e aprendizado, que foi capacitação para você ter know-how para poder libertar almas, libertar vidas, você age com a nobreza. Você age com nobreza que te leva ao reino, que te leva para mais próximo, que faz entender ao Pai que você se sente amado em tudo aquilo que você viveu e você é grato. E assim você honra Ele. Sabe o que Ele quer de você? Você só transborde das suas experiências. Isso revela teu propósito. Sabe por quê? Jesus veio aqui nessa terra, esteve aqui como 100% homem e nos mostrou exatamente o que é para fazer. O que Jesus mais fazia? Jesus ensinava, chamado como mestre. Mestre é aquele que ensina, disciplina. Ele nos chamou para fazer a mesma coisa. E cada um carrega uma mensagem, carrega uma experiência. E quando você é liberto disso, Ele te chama para libertar outras pessoas. Você sabia que todo veneno
Ou seja, o veneno de uma cobra, a vacina dele, tem parte desse veneno, o antídoto é feito do próprio veneno. Então, se você foi picado por algo, algum trauma, isso diz sobre você estar vacinado. E agora você produz essa vacina para que outros sejam curados. Depende de você. E tem uma recompensa. Aquele que se posiciona como filho amado, verdadeiramente filho amado, ele acessa as promessas, a herança. E se ele te chamou para isso, tem certeza que ele te chamou para isso. Não tem aquele que não foi chamado. Ele chamou todos. Mas a palavra fala que poucos são escolhidos, porque escolhidos depende de você. Ele chamou todos. Escolhidos são aqueles que se posicionam como escolhidos e se tornam-se queridos do papai. Queridos do papai, sabe aquele filho? Talvez você foi o filho que foi paparicado ou foi, sabe aquele termo puxa-saco? Puxaram seu saco, no sentido de te privilegiar de várias coisas. Ou você viu o teu irmão ou tua irmã sendo abençoado dessa forma. Por que tem esse comportamento? Tem alguma relação ali de devolutiva de amor e que talvez você não conseguiu ver até hoje porque está dentro da tua casa. Tem emoção com isso. Mas se você for de forma racional, você vai entender que tem alguma relação de troca de amor, de obediência ou de decepção com você por não ser um bom filho. Ele tem sim. Os queridos são aqueles que se posicionam como filhos amados. Esses sim acessam as coisas que desejam, porque fazem aquilo que ele faz, aquilo que ele quer que façamos. Lá em Tiago ele fala que ele não nos quer como servo, ele nos quer como amigo. Pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas um amigo sabe o que o outro amigo faz, sabe os planos do outro amigo. Então ele quer ser seu amigo, ele está pronto para ser seu amigo. E para acessar isso é preciso honrar, é preciso reconhecer, é preciso agradecer, entender o que você foi chamado. Você foi chamado para ser cada dia melhor nessa terra. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser um agente transformador desse mundo. Um agente que semeia. A transformação, ela vem através de sementes. Quando você semeia algo, essa semente passa por um processo de transformação, ela germina, ela cresce, ela passa por folhagem, passa por florescer e chega até a fase fruto. E a nossa fase, a nossa parte nisso é só semear. O semeio da palavra que você carrega, o semeio da mensagem que você carrega. Ela mandou aqui, eu me identifico total com essas falas. Tamo junto, irmão. Aqui eu consegui falar das nossas dores e traumas. Revela a nossa cura. Parabéns. Isso aí. Jesus transbordava sobre o reino, sobre aquilo que ele já tinha vivido. Uau! Dilane mandou aqui, ó. Nossas cicatrizes são histórias e testemunhos para curar outras pessoas. Uau! Isso aí. Essa é a mensagem. Essas cicatrizes, aquilo que você passou, usa ela como cura para o próximo. Sabe essa dor, esse machucado? Hoje tem cicatriz, né? Teve alguém que tem uma cicatriz, que morreu por você na cruz. Aquela dor, aquele sofrimento foi por você. E sabe essas dores que você passou, esses nãos? Pega essa aí. Assim como ele fez por você, essas cicatrizes que tem na sua mão, que tem no seu coração, e que cicatrizes representam uma ferida curada.
elas curam outras pessoas. Quando você externa isso, é preciso externar, é preciso transbordar. Pensa em alguém que investiu em você, que deu a vida por você. Esse investimento, ele deixa você experimentar de várias coisas nessa vida. E todo investidor, todo patrocinador, ele quer um retorno. Tem alguém que investiu na tua vida, é ele. E qual o retorno? Você não consegue dar retorno se você não entender de fato que ele é pai, de fato que você é filho amado, de fato que de onde você veio, que é da eternidade, você volta para ela e você está numa fase desse tempo, Cronos, fase terra, que é um treinamento da eternidade, que revela o que você irá fazer, revela como você irá viver na eternidade. Aceita o teu propósito, aceita o teu chamado, que na caminhada ele vai revelando, mas só transborde daquilo que você está vivendo. Edilene mandou aqui, ó, Provérbios 25. Como as águas profundas é o conselho no coração dos homens, mas o homem de entendimento o trará para fora. Uau, forte. Muito forte. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Estou transbordando daquilo que eu aprendi ontem. Pega o que você aprendeu hoje, ensina para alguém. Talvez você não tenha um costume, eu não tenho hábito e nem coragem ainda para abrir uma live. Mas se você conseguir fazer uma história, faça, ensina o que você aprendeu hoje, ensina o que você aprendeu ontem. Busque um olhar de contemplação. Esse olhar de contemplação te faz você aprender. Só que quando você aprende, aí você entende que você tem que ensinar aquilo para frente, você aprende 2 vezes. Você começa a ser alguém que entende disso de verdade. Porque aqui a gente troca experiência, a gente fala de coração para coração, a gente fala de experiência, a gente não fala de teoria. Deixa fluir esse coração, deixa fluir tudo aquilo que ele te ensinou, lança para o próximo. Você nasceu para isso. Você pode achar que talvez você queira ficar só nos bastidores. Fique em paz. Talvez você veja na internet aqui e acha, não, tem que fazer isso. Isso queimou no meu coração, isso aí mandou fazer. E se ele mandou fazer, eu vou cumprir. Ou você acha que eu gosto muito de fazer história, gosto muito de abrir live, isso me faz bem, porque ele mandou fazer. Mas no meu intelecto, no meu corpo, não quer. Não faz sentido. Não, vou trabalhar, vou fazer, vou produzir. Não. Existe algo que me renova em fonte, que é fazer isso aqui. Renova minha conexão com ele. Sabe por quê? Se lembra da parábola dos talentos? Ei, prima, quando te ver aqui, beijo no seu coração, viu? Tá muito amado. Existe algo na parábola dos talentos que diz sobre multiplicação. Aquele que multiplica, aquele que aprende, Deus libera mais bênção, Deus libera mais milagre. Mas aquele que não multiplica, não recebe mais. Aí eu te faço uma pergunta: o que você está multiplicando? E talvez você passe pela mesma situação que eu passei. Eu tinha muita dificuldade de falar dessa palavra pura e direta que é de Deus. Eu tinha necessidade de aprovação, mas era tranquilo para mim falar de imóvel, falar de terreno. Isso não tinha receio de falar. E quando isso ficou assim insuportável, eu falei, eu tenho que externar isso, eu tenho que falar. E quando eu começo a falar aqui, às vezes eu perco até a hora, já até passei da hora aqui, já era para ter finalizado.
mas eu sei que aquilo que queima no coração eu tenho que externar. Então, ignore a necessidade de aprovação, ignore essas pessoas. Todos os dias eu perco seguidores. Sabe por quê? Porque alguns não me suportam. Esses alguns são as pessoas que eu conheço a longa data. São as pessoas que me conhecem talvez de criança. Eu não quero saber nem quem é. Fala que hoje eu perdi 5. Eu entrei uma conta, tinha 5 a mais, eu tenho 5 a menos e tá tudo bem. Só que quando eu não falava, essas pessoas me seguiam. Quando eu postava coisa que não queimava no meu coração, essas pessoas me seguiam. E o problema é delas. Mas quando você se importa realmente com aquilo que Deus quer de você, você se importa em agradá-lo, você vai desagradar pessoas, você vai abandonar negócios, você vai deixar pessoas para trás. Seja exclusivo, seja único, seja obediente. Ele te chamou para ser santo, não sei se você sabe. E santidade não é aquilo que você acredita que é, sabe? Santidade confere a exclusividade. Tem uma mensagem que ele colocou no seu coração, que ela é única. E tem pessoas que vão conectar somente com a tua história, somente com o teu jeito de falar. Como eu disse, tem gente que não me suporta. Assim como também tem pessoas que eu não suporto. Pessoas que eu não gosto de escutar. Quando a mensagem não conecta. E assim somos todos assim. Ou seja, de pessoas que eu aprendo, as pessoas que estão, talvez você que está aqui me assistindo, não consegue assistir a pessoa que eu assisto. Mas você consegue me suportar pelo jeito que eu falo, ou consegue não suportar, assim como eu disse, que a gente deixa de me seguir. E tá tudo bem, vai em paz. A mensagem não é para você. Entenda que tem alguém que investiu a vida em você e apostou em você e acredita que você vai cumprir o propósito. Você foi chamado para cumprir esse propósito, esse chamado. Ah, Rodrigo, eu não tenho clareza. Vai para profundo com ele, busca intimidade, resolva as tretas com teu pai, com a tua mãe, ame eles do jeito que eles são, honre eles, deixe eles em paz e siga a tua vida. Isso vai ajudar você a ter um relacionamento com intimidade com o Eterno, com o Espírito Santo e assim com Jesus. Sinta-se amado, sinta-se amado, transborde do que está no seu coração e faça uma semana excepcional. Cuide da tua vida, agradando Ele. Só isso. Só isso basta. Cuidar da tua vida e agradar Ele. No caminho você vai servir pessoas, mas não se importem com o que os outros vão dizer, vão falar sobre você. Não retenha. Você quer bênção? Multiplica as que Ele já te deu. Você quer sabedoria? Multiplica as que Ele já te deu. Pega esse código da multiplicação e transborda. Ah, Rodrigo, eu não tenho paciência de ensinar. Eita, vou te dar um código de Gálatas 5 sobre frutos do Espírito Santo: amabilidade, bondade, paciência, amor, domínio próprio. Acho que tem mais alguns. Tá faltando isso. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito vem de alguma semente, né? Então, qual semente que você está semeando em intimidade com o Espírito Santo? Se está faltando paciência de ensinar, tem uma treta aí. Resolva esse problema. Se é com os teus pais, se é com você e com Deus, mas vá para cima. Aceite aquilo que Ele te chamou para fazer aqui nessa terra. Embora cuidar da vida. Desfrute dessa semana. O Leandro mandou aqui, ó. Nossa, pessoas morrem por não abrirmos a boca. É isso aí. Morrem, suicidam, ou a morte espiritual. Mandou aqui, eu perdoei meu pai e a madrasta e tenho sido muito abençoado por isso. Uau,
Ou isso prospera demais. Perdoa as pessoas que te magoaram. Elas não estão nem aí, você está carregando elas de graça e atrapalhando a prosperidade da tua família. Ensine com a sua forma de viver. Seja um testemunho vivo. Uau! Oh, essa palavra falou comigo, hein? A única Bíblia que muitas pessoas leram será a sua vida. Uau! Você é essa palavra Bíblia. Isso falou comigo em São Paulo. Vou ter que falar disso, porque vou fazer isso na próxima live. Sobre se necessário, fale. Se necessário, fale. Bora cuidar da vida. Beijo no seu coração e tamo junto. Valeu. E se essa mensagem fala alguma coisa no seu coração, vou deixar ela salva aqui no Instagram, vou subir ela pro YouTube também. Compartilhe dela com as pessoas que você ama e deixa fluir. Deixa fluir o que está no seu coração. Se você dá conta de falar, compartilhe essa mensagem, que você já está sendo um agente de transbordo e amor nessa terra. Tamo junto até depois do fim. Beijo no coração e até amanhã.